Neste vídeo eu vou falar sobre os tipos de ordens que você pode operar na bolsa de valores. E eu vou usar aqui nesse exemplo o home broker da Clear, o Clear Pro, mas esse tipo de ordem vale para a maioria dos home brokers que você utiliza aí com outras corretoras. Então nesse vídeo eu vou falar sobre a ordem a mercado, vou falar sobre a ordem limitada, ordem Start Stop, vou falar sobre a Start Stop simultânea, ordem limitada Start Stop simultâneo, e a Stop Start simultâneo. São todas essas ordens que estão no Home Broker da Clear, no Clear Pro. Tá? E aqui em cima eu coloquei o preço da ação, porque todas essas ordens ela têm a ver com o preço da ação. Então eu vou explicar tudo isso nesse vídeo aqui. E já que eu vou estar falando sobre ordens nesse vídeo, eu vou aproveitar e vou explicar por que aquela ordem que é chamada Stop Loss, por que ela às vezes não é executada. E aí o pessoal que faz o trade ou day trade, ele perde mais do que deveria. Então eu vou explicar por que isso acontece também nesse vídeo. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E se você gosta do conteúdo do nosso canal, eu queria pedir a sua contribuição para apenas se inscrever, se você gosta do conteúdo, ou se é a primeira vez, se você gostar desse vídeo. E também deixando seu like, assim você contribui para ajudar o nosso canal a crescer. Bom, então vamos começar logo com a primeira explicação, que é a ordem a mercado. Bom, então a primeira ordem que a gente vai falar é a ordem a mercado. Então a ordem a mercado é chamada de uma ordem mais agressora ou urgente. Eu coloquei aqui day trade entre parênteses, mas não quer dizer que é só para day trade, é qualquer um que quer que a ordem seja executada automaticamente, urgentemente, não importa o preço. Ela vai ser executada ao preço a mercado. Tá, uma coisa que tem que saber dessa ordem a mercado é que ela não compõe o book de oferta. Sabe quando você entra, ela tem o book de compra e venda? Essa ordem, por ela ser uma ordem urgente e agressora, na verdade ela consome as ordens do book de ofertas. É uma ordem, na verdade, que faz mercado, né, que dá liquidez no mercado. E ela também é uma ordem que ela consome todas as ordens do book de ofertas. Então, a ordem a mercado ela é executada automaticamente pelo preço de mercado e ela vai consumir aquelas ordens que estão lá no book. E eu vou explicar agora aqui na prática. Bom, então eu estou aqui dentro da aba do Swing Trades e eu tenho aqui a cotação da empresa da Cielo, tá? Aqui a ação da Cielo. E você pode ver aqui que quando eu tenho na ordem a mercado, eu não tenho opção. Eu vou comprar ela ao preço a mercado. Se eu mudar aqui, qualquer outro tipo de ordem, né? Começa a me dar um monte de opções para preencher aqui. Mas na ordem a mercado, ele só me dá o preço a mercado, que é 3,75. Você vai ver aqui que quando você vai comprar uma opção, que aqui eu estou na ordem de compra, sempre quando você vai comprar, no book de ofertas você tem que olhar para quem está vendendo, né? Se você quer comprar, você olha quem está vendendo. E se você quer vender, você olha quem está comprando, né? Sempre o oposto. Então, como eu estou querendo comprar, eu vejo aqui que a diferença entre compra e venda é 3,72 na compra e 3,73 na venda, é apenas um centavo. Então, não tem como o preço da ação do preço de mercado ser diferente do que 3,73. Então, isso aqui seria quase que parecida com uma venda limitada, porque o preço o bid-ask spread, a diferença entre compra e venda, é um centavo. Então, aqui já dá para saber que o valor máximo de venda aqui é esse mesmo, 3,73. Então, essa ordem vai ser executada a 3,73 se eu clicar aqui em comprar. Tá? Agora eu quero mostrar aqui, se eu entrar, por exemplo, já na ação da Petrobras, ela me dá aqui o preço de mercado de 19,87, que seria essa venda aqui. Mas, você vê que a diferença entre o bid e ask spread, a diferença de compra aqui é 19,75 e a de venda é 19,87. Então pode ter ordens ocultas aqui. Né? Então pode ter um preço, se eu quiser comprar a 19,87 a mercado. Tá, se eu estou fazendo a operação day trade, né? Se eu estou fazendo a operação que eu quero já entrar para fazer negócio, a pessoa que está fazendo esse tipo de operação ela não está se preocupando com isso. Mas se você não está fazendo day trade, essa ordem de mercado não é para você. Eu já vou mostrar na próxima explicação. Porque entre esses dois preços aqui, pode haver preços menores do que 19,87. Antes de ir para a próxima ordem limitada, eu esqueci de falar que dá para quem está vendendo, né? Se você está vendendo, é a mesma coisa. Se você clica em venda, a ordem vai ser a mercado, ela vai ser executada ao preço a mercado a 19,75 e vai ser vendida imediatamente. Bom, agora vamos falar da ordem limitada, né, que é a ordem que você compra pelo preço que você quer, o preço que você deseja ou o preço melhor. O que isso significa? Imagine que com a ação a 30, né, em vez de eu
fazer uma ordem a mercado, comprar o preço que ela está a mercado, eu posso falar, eu quero colocar uma ordem aqui para comprar, eu quero só comprar se ela cair a 29. Então eu coloco uma ordem, eu escolho a opção limitada, eu já vou mostrar na prática. E essa ordem, as ordens limitadas, são elas que compõem o book de ofertas, tá? E agora imagine, por exemplo, que eu já sou detentor da ação e a ação está 30, de repente eu quero vender. Eu falo, em vez de vender a mercado a 30, eu vou colocar uma ordem para vender a 31 e deixo a ordem lá aberta até o dia que essa ordem for executada. Tá, então aqui, né, eu compro abaixo do preço, eu tenho a opção de comprar com preço abaixo, que é um preço melhor, ou vender por um preço mais caro. E a corretora, ela vai executar o preço que eu coloquei ou um preço melhor. O preço melhor significa que às vezes tem um movimento muito brusco no mercado, pode ser que a ordem aqui de, sei lá, de 30 caia para 28,50. Então, pode ser que eu seja preenchido a um preço, se eu estou comprando, eu posso talvez comprar essa ordem até mais barato de 29. Então, eu nunca vou pagar acima de 29, vou pagar no máximo 29, não vou pagar 29,1, vou pagar no máximo 29, ou melhor, que seja 28,90 ou algum preço abaixo. E quando eu estou vendendo, eu nunca vou vender mais barato do que 31. Né? Vou vender no mínimo 31 ou melhor, ou 31 em 1 centavo, 31 em 10 centavos. Então, essa ordem limitada, elas compõem o book de oferta, isso que é importante saber, e eu vou explicar agora elas na prática. Bom, então agora vamos falar da ordem limitada. Eu estou aqui a mercado, e antes de começar já falando da limitada, quando eu mandei a ordem a mercado, quando você manda uma ordem a mercado, ela não entra aqui no book de ofertas. Ela é executada praticamente na hora. Então, mais uma vez, né? Primeira coisa que eu quero falar da ordem limitada, vou mudar aqui agora. Ordem limitada são essas ordens que compõem o book de ofertas, o book de compra e venda aqui. Tá? São as ordens limitadas. Porque, conforme eu já falei, a ordem de mercado ela já foi executada e nem entrou aqui. Tá? Então, isso é importante você saber. Então, o que são as ordens limitadas? Você escolhe o preço que você deseja comprar ou o preço que você deseja vender. Ao invés de eu colocar aquela ordem de mercado para ser executada automaticamente no melhor preço que o mercado estava oferecendo, e que também tem aquele preço entre o bid e ask spread, que eu não sei qual que é o preço do meio, né? Nesse caso aqui, a Petrobras, ela tem, agora que o mercado está aberto, a diferença é bem baixa, mas se você for olhar outras ações aí, né, a diferença ela passa de 3, e dependendo do horário aí do dia também, pode passar até mais de 10 centavos, 20, depende da ação, depende da liquidez de cada ação, tá? Então, isso aí vai depender muito também. Tá, mas eu vou ficar aqui na Petrobras. Agora imagine então que eu, né, em vez de eu fazer essa ordem de mercado, que me daria aqui 21,76, eu vou e mudo aqui para limitada. E aí eu posso colocar, em vez de eu falo, se eu quero esperar, eu não tenho pressa, eu posso colocar aqui. Posso colocar 21, minha ordem vai ficar. Aqui é a fila de quem está comprando, né? Você está comprando, você vai comprar de quem está vendendo. Tá? Se você colocar aqui 21, 22, sua ordem praticamente vai ser executada. Se você colocar aqui 21,73, 21, sua ordem ou ela vai ser executada ou você vai ser o primeiro da fila. Tá? Se você colocar aqui 21,50, você vai ficar lá para o final da fila. Então isso aqui é por preço, né? Quem está oferecendo o melhor preço entra na frente. Se você oferecer o mesmo preço, por exemplo, aqui 21,70, alguém já está oferecendo. Então, aqui aí é o melhor preço e quem chegar primeiro, né? Se a pessoa que colocou a 21,70 na sua frente, a ordem dela vai ser executada primeiro que a sua. E se você, por exemplo, já está aqui há algum tempo com uma ordem de 21,70, e aí você modifica essa ordem, por exemplo, se em vez de, sei lá, de 100, você modificou para 200 ações, então aí você continua na fila de 21,70, só que agora você volta lá, vai lá para o final da fila. Então, né, então essa coluna aqui, a ordem é melhor preço e para quem chegar primeiro. E se você modificou a ordem, você volta para o final da fila. Mas se eu colocar aqui 20, eu vou ficar lá, nem aparece aqui, né? 20, nem aparece aqui. Vou ficar bem lá no final da fila. Mas eu posso colocar 20, posso colocar 19, sendo que a ação está 21,76 agora aqui. Então, aí você vai ficar esperando e você coloca a validade. Dependendo da corretora, você tem que refazer essa validade. Tem corretora que aceita aí por várias semanas. E você pode deixar a ordem lá. Se um dia ela chegar ao preço que você colocou, ela vai ser executada. E a mesma coisa para venda. Se você quer vender, né, essa pessoa aqui está oferecendo o preço mais alto, ela está vendendo por 21,74.
Essa aqui já quer um pouco mais, como ela está pedindo um preço mais alto, ela vai para o final da fila. Eu posso, se eu tiver essas ações, eu falo, eu quero vender a 22 e deixo a ordem lá. Eu vou ficar lá para o final da fila, mas se chegar a 22, essa ordem vai ser executada no preço melhor. Então, praticamente é isso. As ordens limitadas, elas compõem o book de oferta. E você escolhe o preço que você quer comprar ou vender. Bom, então agora eu vou falar da ordem Start ou Stop. Então, essa ordem aqui eu coloquei um C, é porque ela só vai ser ativada se a ação chegar a um determinado preço. No caso aqui, nesse exemplo, a ação está a 30. Então, imagine eu vou ativar essa ordem, vou comprar se a ação chegar a 31. Então, eu coloquei aqui C para compra. Aí o que acontece, né? Se a ação sair de 30 e chegar a 31, essa ordem vai virar uma ordem de mercado e ela vai ser executada automaticamente. Então eu vou pagar no mínimo 31, ou dependendo do preço de mercado, né? 31,10, tá? Então o que acontece? Primeira coisa, por que a pessoa não paga? Se a ação está a 30, por que não é melhor comprar 30 do que esperar chegar a 31 para comprar? É que isso aqui faz parte de estratégias de trades, tá? Eu vou explicar na prática. Tem estratégias que é chamada breakout, quando a ação ela quebra acima de um ponto, uma barreira, tem gente que prefere entrar no mercado quando ela quebra essa barreira. Tá? Então, se a ação passou a um determinado preço, essa ordem vai ser mandada ao mercado. Tá? E percebe aqui que essa ordem também não entra no book de ofertas, porque ela tem esse C, ela não está no book de ofertas, ela só vai ser ativada se chegar esse valor, e quando chegar esse valor, que nem é no caso aqui 31, ela vai ser uma ordem a mercado, então ela vai ser aquela ordem como eu expliquei aqui, né, uma ordem agressiva para ser executada imediatamente. Então ela nunca vai aparecer no book de ofertas, tá? E é isso que é o problema eu vou colocar aqui de venda, né? Esse é o problema daquela stop loss que não funciona, que eu vou explicar na prática também. Vou dar exemplos no gráfico lá, vou mostrar no gráfico o que acontece. Então, imagine que eu já estou posicionado a 30, né? Eu tenho a ação a 30 e eu coloco uma stop loss ali. Se a ação chegar a 29, eu quero que essa ordem seja vendida, essa ação seja vendida imediatamente. Se a ação cair para 29. Tá? Então, essa ordem só vai ser ativada se a ação cair para 39. Ela não está no book e aí ela vai ser uma ordem de mercado. Então, ela nunca vai aparecer no book de ofertas. Tá? Então, agora eu vou explicar isso na prática, né? Bom, nessa sessão aqui que eu vou explicar para vocês como que acontece quando a stop loss não funciona, né? Mas antes, isso é no caso da venda, né? Mas quem pode fazer esse tipo de ordem, que é start, stop, é alguém que quer comprar, alguém que quer vender, alguém que já tem a ação e quer vender, ou alguém que quer operar vendido. Operar vendido é quando você vende a ação sem tê-la, né? Por exemplo, eu inicio vendendo a 50, se a ação cair para 30, eu compro a 30, e aí eu ganho 20 a diferença. Como eu comprei a 30 e inicialmente vendi a 50, eu ganho a diferença, né? Então, praticamente você inicia vendendo, tá? Então, é uma operação mais complexa, mas eu vou focar aqui na explicação do tipo de ordem, tá? Mas tem esses três tipos de participantes do mercado que fazem esse tipo de ordem. Então, começando aqui com a compra, a ação, a ação aqui da B3, né, está a 56. O que é esse tipo de ordem? Alguém pode chegar lá e falar, eu quero comprar, eu coloco uma ordem aqui, mas eu quero comprar só quando o preço chegar a 60, por exemplo. Colocou aqui 60. Mas por que alguém ia fazer isso, né? Se o preço da ação está 56 no mercado, por que alguém vai comprar 60? Então, quem faz esse tipo de operação é a gente que tem operadores na bolsa que eles operam por análise técnica, que chama momento, ou tem uma estratégia chamada breakout. Coloquei o gráfico aqui, eu até voltei aqui no começo de 2020, no começo do ano, para poder explicar um pouco aqui. O que acontece? Se você for ver aqui, desde fevereiro, final de fevereiro, março, até aqui, a data aparece aqui embaixo, é maio, essa ação da B3, como várias ações, elas ficaram meio que consolidando aqui numa área, né? Se eu mudar aqui para a linha, coloquei essa linha aqui, você pode ver que tem vários pontos aqui, que é por volta de 40, que a ação ficou aqui tentando, depois que ela caiu, ela ficou tentando quebrar esse ponto. Não, ela tentou várias vezes e não conseguiu. Então essa é uma estratégia, eu não faço isso, né, mas o pessoal chama breakout. Então quando a ação fica consolidada muito tempo numa área, tem traders que operam análise técnica e quando a ação quebra essa área, que nem foi o caso aqui, eles entram no mercado. Não
eu não faço isso, mas tem gente que gosta de fazer esse tipo de operação. Então ela quebrou aqui a área dos 40. Imagine que a ação tivesse aqui, né, nesse período aqui, estava a 28 aqui, 34. Depois de que passou 40 aqui, ela começou a subir. Então imagine que essa pessoa acertou, colocou a 40, né? Então ela fala para a corretora, eu quero comprar se a ação passar de 40. Então o preço aqui seria 40, e a partir de 40 seria o preço de mercado, qualquer preço, né? Aí pode estar 41, 42, 41 centavo, 40 e 50 centavos. Essa pessoa ia entrar aqui pelo preço de mercado, né? Depois que passasse de 40. Aí você pergunta, por que ela não pagaria barato? Porque esse é um tipo de estratégia, né? Eu não faço, mas algumas pessoas gostam de fazer isso aqui. Se fosse fazer hoje com a ação a 56, você poderia colocar aí 57, né? Isso é um tipo, né? Tem vários tipos aí, tem momento, tem os indicadores, né? Esses estudos aqui que o pessoal usa aí para fazer esse tipo de trade. Isso é o trade, né? É o investidor ativo no mercado que faz isso. Então esse é um jeito de usar. Após colocar essa compra aqui, se eu colocar 60, que eu quero comprar, essa ordem vai ficar lá. Mas aí que tá. É por isso que a ordem de venda também, a stop loss, às vezes não funciona. Essa ordem ela só vai para o book de ofertas, ela é enviada para a bolsa, mas ela não entra no book de ofertas. Ela só vai ser mandada para o book de ofertas se esse requisito atingir, o preço passar de 60. Aí ela vai. Até lá, o book de ofertas não sabe que essa ordem existe. E o que acontece? Às vezes tem o gap, que eu vou explicar agora na parte da venda, né? Então vamos colocar aqui na venda. Imagine que eu comprei essa ação por uma análise técnica aí. E né, o pessoal, o trader que faz isso, ele não fica por muito, é diferente do buy and hold, né? Ele compra e vende rápido aí por alguns dias. E essa pessoa está com medo de cair, então ela coloca lá, eu quero se, no caso da venda, se a ação, só voltar aqui, no caso da compra, para essa ordem funcionar, esse preço aqui tem que estar maior do que o preço da ação, tá? Se você colocar aqui um preço menor, a ordem não funciona. Então, o preço da compra, ela tem que estar no mínimo aí 56,15, tá? Então, no caso da venda, ela tem que estar no mínimo 56,9, 56, abaixo do preço da ação. Então, imagine que eu comprei essa ação aqui por alguma análise, um indicador aí, alguma análise técnica, e eu falo, se essa ordem cair abaixo de 55, né, eu espero ela aumentar mais, mas se ela cair, eu não quero, eu quero limitar minha perda. Então, aí essa ordem vai ser ativada e ela vai ser vendida a preço de mercado abaixo de 55. Mas é o que acontece quando a... Deixa eu ver se eu acho aqui alguma ação para mostrar para vocês. Tem um outro gráfico aqui, um exemplo, para usar esse exemplo aqui da Petrobras, que teve vários gaps aqui, vários espaços, né? Por exemplo, aqui, a ação estava perto de 29 e no dia seguinte ela abriu aqui a 20, 26, quase 27. Mais de R$ 2 de gap de diferença. Então, se você tinha uma stop para ser ativada, por exemplo, a 29, quando a ordem no dia seguinte abre a 26, praticamente ela não foi para o book de ofertas, né? Já falei, muitas corretoras têm sistema que corrige isso, mas isso é um risco. Tá vendo aqui, ó, ela fechou aqui a 22,60, 22,50 mais ou menos, nesse dia. E no dia seguinte, quando ela abriu, ela estava aqui a 17. Ó, mais de R$ 5 de gap. Então é isso, você tinha uma stop loss aqui a 22, 23, 21, sei lá. No outro dia abre a 17. Às vezes a ordem só vai para o book. Esse envio do book aqui, ela perde nesse caminho, né? Porque a sua ordem ainda não está no book de ofertas. Então é assim que acontece a falha aí do stop loss não ser executado. Bom, agora vamos para o próximo tipo de ordem, que é a Start Stop simultâneo. Né? Esse aqui é para quem já está posicionado no ativo, tá? Antes de seguir com essa explicação, uma vez que você entendeu as três primeiras aqui, mercado, limitada, start, stop, as próximas ordens, elas são meio que uma combinação. Então, entende certinho as três primeiras que você vai entender praticamente o resto aqui. Tá? Então, o que é start, stop? Para quem já está posicionado. O que isso quer dizer? Aqui em cima eu mudei o preço aqui para 33 para explicar melhor. O que acontece? Está posicionado, imagine que isso também é para quem faz o trading, tá? Imagine aqui que a pessoa usou análise técnica e entrou, comprou essa ação a 30. Imagine que foi só uma ação, só para simplificar. Muita gente, ela prefere fazer uma estratégia que se chama assim, você arrisca 1 para ganhar 3.
ou você arrisca 2 para ganhar 5. Nesse caso aqui eu coloquei arriscar 1 para ganhar 3. Então imagine que eu comprei uma ação a 30, se essa ação cair a 29, essa ordem vai ser executada a mercado automaticamente, vai ser ativada. Que eu quero perder no máximo 1. E se eu já entrei, né? Comprei a 30. Então, mas se a ação subir, eu só quero que essa ordem seja ativada, comprar quando ela passar de 30. Então, aí o que acontece? Eu vou perder no máximo 1, e se eu ganhar, eu vou ganhar no máximo 3. Aí é uma técnica, uns cálculos de probabilidade, né? Se você ganhar, sempre ganhar 3, você vai estar na frente, aí é mais ou menos isso. Então, tem gente que usa essa técnica, né? Para sair e entrar no trade. Tá, então, a start, né? Eu já estou posicionado aqui a 30, né? Então, o que vai acontecer? Uma vez que eu estou posicionado, qualquer uma que for executada primeiro, se a ação chegar a 33, essa ordem de start de compra ela vai ser ativada. E aí essa ordem aqui ela vai ser uma ordem mandada a mercado e vai ser ativada automaticamente pelo melhor preço que tiver no mercado. 33, 33 e 1. E aí, se essa ordem for ativada, ela cancela a segunda. Então uma cancela a outra. Tá? Então é aqui atingir primeiro. Se a minha perda atingir primeiro, essa ordem eu fecho, perdo 1 e essa ordem de compra ela é cancelada automaticamente. E se o meu lucro atingir primeiro, eu pego o lucro aqui de 3 e essa ordem de venda aqui ela é cancelada automaticamente. Então é praticamente isso. Aqui atingir primeiro, ela é executada e cancela a outra. E agora a gente vai ver aqui na prática. Bom, então para fazer esse exemplo, como eu tenho ações aqui, tem algumas ações da Cielo, né, então quer dizer que eu já estou posicionado, já tenho essas ações. Agora imagine que eu, sei lá, de repente comprei esse preço aqui de 3,70, que é o preço de mercado, né? Aqui eu estou a mercado. Tá, então agora eu vou mudar aqui para Start Stop simultâneo. Só lembrando que é a mesma coisa da ordem anterior, né? Ela é uma ordem que ela não está no Booking e ela só vai ser ativada, vai ser mandada a mercado. E é o mesmo tipo de ordem, só que nesse caso eu já tenho o ativo. Tá? Então essa ordem também não vai passar pelo Booking, ela vai ficar lá se chegar naqueles preços que eu escolher. E se chegar naqueles preços tanto de compra e venda, ela vai ser mandada direto ao mercado para ser executada, né? Aquela ordem de agressão ao mercado. Tá? Então, eu seleciono aqui C. Tá? Então, como eu estou, né, eu vou colocar aqui em venda, porque eu já estou posicionado. Então, nesse caso, eu vou estar vendendo o ativo. Então, imagine aqui, tá 3,70, imagine que eu coloco aqui, sei lá, eu quero ganhar 3. Então, se eu paguei 3,70, eu colocaria 6. Então, quer dizer, eu vou ganhar 3 reais, tá? Então, colocaria 6,71. E a minha stop loss, eu quero perder, né? Eu comprei a 3,70, então se ela chegar a 2,70 aí vai ser ativada. Tá, então, se a ordem chegar a 6, essa ordem vai ser ativada. E se ela cair para 2,70, a ordem de venda vai ser ativada. E ela vai ser uma ordem a mercado. Quer dizer que é uma ordem agressiva para ser executada imediatamente. Então agora eu clico aqui em vender. Coloco minha assinatura. Mando enviar. Ordem enviada com sucesso. Bom, se eu clicar aqui em ordens, aqui ela tem o meu lucro que eu quero ganhar 3, né? Eu paguei 3,70, eu quero ganhar 3 reais. Então se ela chegar a 6,70, ela vai ser ativada a mercado. Se a ação desvalorizar a 2,70, ela também vai ser vendida a mercado. Então ela vai, e qual ativar primeiro, uma cancela a outra, tá? Porque com uma sendo executada, a outra não tem porque tá lá, tá? Então é isso aqui para esse tipo de ordem. Bom, vamos lá, agora a gente vai falar aqui da limitada start simultâneo. Esse vídeo aqui eu já cansei, já ficou bem longo. Então, o que é limitada start simultâneo? Se você for ver aqui, né, limitada a gente já viu aqui, e start simultâneo foi a ordem que a gente acabou de ver. Praticamente seria muito parecido, muito parecido. Só que nessa ordem anterior, start, stop simultâneo, eu já tinha o ativo. Aqui eu vou colocar limitada start simultâneo. Aí o que vai acontecer? Quando essa ordem limitada, né, essa aqui já é uma ordem que vai para o booking, eu vou colocar lá o preço que eu quero comprar. A partir
que essa ordem for executada ao preço que eu quero comprar, ela vai voltar a ser essa ordem anterior aqui, Start ou Stop simultâneo. Que aí eu coloco o preço que eu quero, o ganho que eu quero ter e o prejuízo máximo que eu quero ter nessa ordem. Tá? Então é uma combinação aqui dessa limitada com essa Start Stop simultâneo. Bom, então estou aqui na Cielo, vou continuar na Cielo. Imagine que dessa vez eu escolho aquela ordem lá. Limitada Start simultâneo. Tá? Ela já parte aqui na compra, né? Então o que acontece? Aqui tem a ordem limite, né? Que é aquela ordem limite que a gente já viu. Imagine que a ação está 3,70, mas eu falo, de repente eu quero comprar só se chegar, sei lá, 3. Aí se a ação chegar a 3, qual que vai ser o meu ganho? Ganho é de ganho, né? Eu coloco aqui, eu quero vendê-la por 6. Coloco aqui, para ganhar 3. Qual o máximo, depois que essa ordem for ativada a 3, qual o máximo eu quero perder? Eu posso colocar aqui, se ela chegar a 2,50, eu quero que saia e execute a minha ordem de venda imediatamente, eu saia completamente da posição. Então, né, aqui a aba já te fala tudo, né? Você pode mudar a validade se você quiser. Então, eu quero um limite. Aqui eu já tenho aquela opção que a ordem vai para o book, o melhor preço que eu quero comprar. Então, se eu quero comprar se a ação cair a 3, uma vez que ela caiu a 3, o ganho que eu quero ter é mais 3. Então, se a ação chegar a 6, tá? Uma vez que a ordem limite for executada, eu vou ter o ativo na minha carteira. E essas duas ordens aqui vão ficar pendentes lá. Né, que são aquelas ordens que não são do Booking, são as ordens que está lá o C, né? Se a ação chegar a 6, aí minha ordem vai ser ativada, a ordem de mercado, para ser executada imediatamente a 6, pode ser 6,1, 6,10, é o preço de mercado, mas eu não vou vender ela a menos de 6. E se der errado, a ação cair, a ação chegando a 2,50, eu quero, nesse caso aqui, 2,50, eu vou perder só 50 centavos. Então, a ação caindo, essa ordem de venda vai ser executada imediatamente. E eu vou vender aí a 2,50, não menor do que isso, né? Então aí eu coloco aqui comprar, né? Porque eu preciso comprar para entrar nessa posição. Uma vez que eu mando enviar, você vê que ela abre aqui, ó. Essa primeira ordem é a ordem limitada, tá? Que eu coloquei o limite, eu quero comprar 3. E uma vez que essa ordem for executada, aí vai estar lá aquela que é uma cancela a outra, né? Ou meu lucro a 6, ou fecha a 2,50, que vai ser no prejuízo. Tá? Então essas ordens aqui estão conectadas. Ela está aguardando essa aqui ser executada. Essa aqui está aberta já. E uma vez que essa aqui for executada, essa que está aguardando, ela vai ficar ativa para ser mandado para virar uma ordem de mercado quando chegar nesses valores. Bom, a última ordem aqui, que é aquela Start Stop, né? Não sei se muita gente usa essa ordem, mas só para terminar o vídeo. Quando eu falei aqui da Start Stop, que tem o C, né? Essa aqui seria 2C. Imagine que a ação está 30, sei lá, se a ação chegar a 33, eu quero comprar, eu vou comprar. E aí depois essa ordem já vai estar na minha carteira, se chegar a 33. E aí eu coloco mais 2C, onde eu quero pegar meu lucro e onde eu quero sair. Vou mostrar aqui na prática. Bom, então a ordem seria aqui Stop simultâneo. Então, stop simultâneo, sei lá, eu quero que seja ativada se a Cielo chegar a 4,74. E aí meu gain, depois que essa ordem for ativada, eu quero ter meu gain. Se chegar, aí são todos os 6 que eu te falei, né? Se chegar a 6, eu quero sair, né? Eu comprei a 4,70. Comprei a 4,74, chegar a 6 eu quero vendê-la. E se depois que eu comprei a 4,74, se chegar, vou deixar aqui 3, eu vou perder 1,74. Aí eu vou vender. Então é praticamente isso. Vamos ver aqui como vai ficar. Enviada com sucesso. Tá, eu cancelei tudo que a gente fez anterior. Então aqui, aberta, né? Se o mercado chegar a 4,76, essa ordem ela é aquela C, né? Se chegar a 4,74, ela vai ser mandada para o mercado agressivamente para ser executada. E aí essas que estão aguardando aqui, elas vão também ficar esperando. Aí depois que eu comprei a 4, se chegar a 6 eu vou ter meu lucro de quase 2 aí, 1,30 e pouco. E se cair a 3, eu vou
perder, mas o prejuízo é só no máximo se ela chegar a 3. Bom, então aqui está o resumo de tudo que a gente viu, né? Mercado, seria eu comprar o preço de mercado aqui, que é 30, imediatamente, sem passar pelo book. Limitadas são as ordens que compõem o book de ofertas, para você comprar um preço melhor, né? Se a ação está 30, eu quero comprar, sei lá, 29,50. Ou se eu estou vendendo, né? E a ação está 30, eu quero vender a 31, por exemplo. E a start stop são aquelas ordens do C, né? Se chegar aquele valor, essa ordem vai para mercado, né? Para ser executada automaticamente. Então aqui em todos os C, start stop simultâneo, aqui mistura de limitada com a ordem simultânea e o start simultâneo que a gente acabou de ver. Então aqui é o resumo de tudo que a gente acabou de ver. Então galera, esse vídeo ficou mais longo aqui do que eu imaginava. Ficou bem longo, mas eu acho que eu expliquei cada ordem com detalhes, né? Então se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua companhia. E não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal, se inscreva para ajudar o canal e faz um comentário também no vídeo aí, você vai dar uma força pra gente bastante aí para promover o nosso canal e ajudar a gente. Então é isso aí. Obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.